Olá, queridos. Rádio Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, última lição do trimestre. Domingo que vem, nova lição. Lição número 13, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. A minha pergunta é: qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos, para os seus parentes? O que nós entendemos de legado? O que a fé de Abraão, de Isaque e Jacó impulsiona nas nossas vidas? É, o que essa fé desses homens trouxe como reflexão nesse trimestre para nossas vidas. A partir disso, você vai curtir, vai compartilhar, vai dar um like, vai comentar, vai seguir minhas redes sociais lá da Alberto Teles, que para mim vai ser uma alegria ter você como meu seguidor. Texto em classe, Hebreus capítulo 11, 8 ao 12 e versículo 17 ao 21. Palavras-chave: Abraão, Isaque, Jacó, legado, fé e reconciliação. Introdução. Hebreus 11 apresenta Abraão, Isaque e Jacó como exemplos de homens que viveram pela fé. No grego é pistes. Confiando nas promessas de Deus, mesmo quando não viam seu cumprimento imediato. É óbvio que a gente já abre Hebreus 11 dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso, fé é viver confiando em Deus, mesmo quando a gente não vê, mas estamos esperando. Abraão não viu, mas creu. O legado desses homens patriarcas não consistiu apenas em bens materiais ou descendência, mas principalmente na transmissão da confiança em Deus às gerações futuras. A história deles demonstra que a fé verdadeira ultrapassa circunstâncias, corrige erros, promove reconciliação e deixa marcas permanentes na família e no povo de Deus. É claro que há um processo na trajetória de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento, mesmo homens já velhos, mas amadurecimento na vivência com Deus. Né? Porque uma coisa é ter amadurecimento de vida, secular, normal, mas a vivência da experiência, isso é provado na própria conversão. Quantas pessoas não aceitam a Jesus já com uma certa idade? Ou seja, essas pessoas têm experiência, experiência de vida, de casamento, experiência profissional, mas não têm experiência de relacionamento com Deus. Então, uma pessoa mais jovem, por exemplo, eu na minha idade, consigo contribuir com a vida de uma pessoa que tem mais idade do que eu, que chegou agora na igreja por causa da vivência. Então, esses homens tiveram essa experiência de vivência, consertando erros, promovendo reconciliação, deixando marcas na família, porque até hoje nós oramos Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Olha o quanto esses homens marcaram toda a trajetória, que você vê isso várias vezes, repetidamente dentro dos textos bíblicos. Eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, o próprio Deus, né? Na verdade, o narrador abre a porta, abre a fala no texto para Deus, e Deus vai, através do narrador, dizer: Eu sou Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então você vê que é muito marcante essa ideia. Lembrando que há uma forte tradição oral, por isso que é transmitido para os filhos e dos filhos aos filhos. Primeira grande seção, o legado de Abraão. Primeira subseção, o alcance do legado da fé de Abraão. Abraão é chamado de pai da fé porque sua confiança em Deus se tornou referência para todos os crentes. Em Hebreus 11, 8,
Lemos que ele obedeceu quando foi chamado para sair da sua terra. O verbo hebraico utilizado em Gênesis 12:1 é lerá, literalmente vai para ti mesmo, indicando uma jornada de fé e transformação pessoal. O alcance de seu legado ultrapassou sua família imediata. Deus prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra hebraica berahá significa bênção, prosperidade e favor divino. Por meio de Abraão surgiu a nação de Israel e posteriormente o Messias, através de quem a salvação alcançou todas as nações. Quando você lê Mateus, né, Bíblios, Gnésios, Yesu, Ristu, Riu, David, Riu, Abraão, livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, observem que Abraão, é claro que Lucas, Jesus vai até Adão, né, a genealogia, então é em Jesus, no Messias, que parte de Abraão, que nasce da descendência de Abraão, todas as famílias vão ser benditas na terra. Então, queridos, a importância desse homem que vai na trajetória da sua vida, e Deus já tem todo o domínio sobre as suas mãos, ele vai conduzindo a história, e aí a gente vê que dele sai Israel, a nação, e aí eu sempre gosto de falar isso. Não há como desassociar a história de Deus com a história de Israel. Ou melhor dizendo, a história de Israel com a história de Deus, porque a história de Israel ela parte do princípio do milagre realizado por Deus. Segunda subseção, a fé incondicional de Abraão. Hebreus 11:17 destaca a disposição de Abraão em oferecer Isaque. O texto enfatiza que ele foi provado por Deus. O verbo hebraico empregado em Gênesis 22:1 é nassá, ou desculpa, nissá, que significa testar, provar ou examinar. A fé de Abraão não estava condicionada às circunstâncias. Ele confiava que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar seu filho. Diga-se de passagem que essa é a única possibilidade. Porque as pessoas pregam que Deus poderia dar outro, que não. Não, se der outro, não é primogênito, gente. Se Deus desse outro filho, não seria primogênito. Deus tinha e tem poder de ressuscitar, e era nisso que Abraão acreditava, que é o que está em Hebreus. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Então, por isso que não há condicionalidade da fé. Ele realmente cria incondicionalmente. Deus deve ser aceito, Deus precisa ser amado, Deus precisa ser crido, não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele simplesmente é. Porque Deus nos ama simplesmente, não porque a gente tem o que oferecer, mas como ser humano, como nós somos, feição de suas próprias mãos. A fé de Abraão não estava condicionada, eu acabei de ler isso. Conforme explica Hebreus 11:19. Sua obediência demonstra uma confiança absoluta na fidelidade divina. A expressão Adonai Ireh, o Senhor proverá, de Gênesis 22:14, tornou-se um testemunho permanente de que Deus honra aqueles que depositam sua confiança nele. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador de todos os que buscam. Então é impossível uma pessoa agradar a Deus sem fé. Eu tenho visto aí, no meio das redes sociais, pessoas defendendo aí quem não crê, não crente, como se agora Deus estivesse do lado dos não crentes. Então, assim, é muito estranha essa perspectiva atual. Terceira e subseção. A resposta ao chamado de Deus. Abraão respondeu imediatamente ao chamado divino. A fé bíblica não é apenas acreditar, mas agir em conformidade com a palavra de Deus. Diga-se de passagem que, às vezes, o substantivo fé, dependendo de qual palavra é usada, ela também significa fidelidade, confiança. Então, é uma fé com fidelidade, uma fé
que confia, uma fé que obedece, sabe? É uma fé que obedece. É, Em Gênesis 15:6 encontramos um dos textos mais importantes da teologia bíblica. Abraão creu no Senhor. O verbo hebraico aman significa confiar, firmar-se, apoiar-se plenamente. Gente, olha o Salmo 125 fazendo aqui uma intertextualidade. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, confiar em Deus, firmar-se em Deus, apoiar-se nele, gente, é algo tremendo. Da mesma raiz deriva a palavra amém. O legado de Abraão ensina que a verdadeira fé produz obediência prática. Por isso, fé, fidelidade, confiança, prática. Deus continua chamando homens e mulheres para viverem pela fé, deixando para trás aquilo que impede o cumprimento de seus propósitos. Sai do meio da sua parentela. Às vezes é necessário largar coisas, amizades, pessoas, empregos, cidade, terra, para poder seguir no chamado de Deus. E isso exige fé, exige graça de Deus, exige misericórdia e uma disposição pessoal em acreditar inteiramente no Deus da providência. Segunda grande sessão, o legado de Abraão. O legado de Isaac, desculpa, o legado de Isaac. Subseção número 1, primeira subseção, o significado do nome. O nome Isaac deriva do verbo hebraico zakhak, que significa rir. Seu nascimento trouxe alegria a Abraão e Sara, como dito nas outras lições, mas também surpresa, mas também assombro, que haviam esperado muitos anos pela promessa divina. Quando Deus anunciou é, pela promessa, ou desculpa, quando Deus anunciou o nascimento do filho prometido, Sara riu por considerar impossível tal acontecimento devido à sua idade avançada. Posteriormente, o riso da incredulidade transformou-se em riso de alegria e gratidão. O próprio nome Isaac tornou-se um memorial da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Eu fico observando inclusive, eu estava comentando agora há pouco sobre isso. Jacó, quando Raquel vai pedir um filho, ele diz: porventura eu sou Deus para dar filho. E hoje, gente, as pessoas brincam de ser pai, né? Porque a pessoa, ela programa quando vai ter filho, ela vai fazer uma assimilação, ela faz in vitro, ela faz tratamentos, sabe? Hoje, você vê pessoas dizendo: não, não quero ter filho agora, mas daqui a tanto tempo eu vou ter filho. E realmente tem, naquele bom período que ela tramou, calculou. Então, observem que a vida desses homens é vida de milagre. Deus tem poder para ainda hoje realizar milagre. Nós precisamos dar um salto maior na fé. Precisamos nos aprofundar mais na questão da fé. A fé, irmãos, remove montanha. A fé faz coisas inimagináveis. Aonde é que Abraão, Isaac, Jacó iam imaginar que Deus iria fazer? Eu não digo nem tanto Isaac e Jacó, mas eu digo Abraão, porque eles são filhos da promessa. Claro, eles vivem a mesma realidade? Vivem. Mas olha o que Abraão viveu. Deus trouxe da existência, do que não existe a existência, enquanto os outros dois são essa não existência, que passam a existir e que agora vão viver também a promessa e muitos milagres. Segunda seção, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac recebeu a aliança estabelecida com Abraão. Deus reafirmou a promessa em Gênesis 26, 3 e 5, demonstrando que seu plano continuaria através da descendência prometida. A palavra hebraica para aliança é berit,
um pacto estabelecido por Deus com o seu povo. Isaac tornou-se herdeiro não apenas das promessas materiais, mas principalmente da comunhão com o Senhor. Sua vida demonstra a importância de preservar o relacionamento com Deus recebido das gerações anteriores, transformando-o em experiência pessoal e genuína. Houve a falha de Isaac com Rebeca na questão da criação dos filhos, houve, mas esse casal é exemplo para marido e mulher, porque ele é praticamente o único homem, se não me falha a memória, na Bíblia que só tinha uma mulher, não tinha concubina, não teve filhos com outra concubina. Ele foi o único homem no Antigo Testamento que só teve essa mulher, que é Rebeca. E ele continua crendo em Deus e a promessa vai perpassar na vida dele e ele vai ser um exemplo. Tanto é que, tipologicamente falando, Isaac representa o encontro de Cristo com a igreja, né? Quantos pregadores não pregaram o encontro de Isaac com Rebeca, como que Isaac fosse o noivo e Rebeca a noiva, e os pendentes de Rebeca seriam os dons espirituais, isso dentro da tipologia, né, que alguns criam. Claro que isso é possível, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as alegorias, né? Alegorizar toda a Bíblia é muito perigoso. Terceira subseção, Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Embora menos destacado que Abraão e Jacó, Isaac foi um homem de grande dependência de Deus. Em diversas ocasiões, preferiu evitar conflitos e confiar na direção divina. Em Gênesis 26, após sucessivas disputas pelos poços, Isaac continuou avançando até encontrar um lugar de paz. Ele chamou aquele lugar de Rehoboth. Rehoboth, que significa lugares. Na verdade, aqui é Rehovot, por causa do bet, que aí sem o dagesh é vet, é com som de V, então Rehovot, que significa lugares amplos ou espaço para crescer. Seu exemplo ensina que a fé não se manifesta apenas em grandes atos heróicos, mas também na paciência, na perseverança e na confiança de que Deus abrirá o caminho no tempo certo. Ou seja, existem pessoas que são tão quietinhas na igreja que vivem cada milagre, mulheres de oração, homens de oração que não são muito de falar, mas realizam cada maravilha através da oração que Deus impacta na vida da família, na vida da igreja, na vida da vizinhança. Essas ações, o fato de eu realizar milagres ou atos heróicos não significa que eu sou maior do que aqueles que, tendo uma fé igual à minha, fazem coisas mais discretas, mas que fazem. Então, não são os nossos feitos, mas a crença, a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a falta de atos heróicos, mas é a falta da fé que a gente pode desagradar a Deus dentro dessa perspectiva. Diga-se de passagem que realmente Isaac, dentre os três patriarcas, é o que menos se fala. Há aí até uma teologia mais liberal que acredita que Isaac nem existiu, né? Existe essa característica aí dentro de uma teologia mais liberal. O legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. Primeira subseção. A vida de Jacó, essa é a terceira e última sessão. A vida de Jacó mostra que Deus trabalha com pessoas imperfeitas. Seu nome original, Yaakov, está relacionado à palavra Yakev, calcanhar, e carrega a ideia de alguém que suplanta ou toma o lugar de outro. Jacó cometeu erros significativos, especialmente em sua relação com Esaú. Contudo, suas falhas não impediram a ação da graça divina. A Bíblia não esconde os defeitos dos patriarcas. Isso revela que a fé não é a ausência de imperfeições, mas a disposição de permitir que Deus transforme a vida. Uma pessoa de fé precisa estar aberta ao trabalhar de Deus. Agora, diga-se de passagem, esta lição é praticamente um resumo de toda a lição.
essa lição número 13, ela é um fechamento, um resumo das 13 lições, porque ela vai trazer de volta tudo o que foi falado lá atrás. É isso que está aqui nessa terceira lição. Agora, observem que, diferente do mundo ocidental, os nomes tinham muito a ver com o caráter da pessoa que o seu nome era dado. Então, você tem Isaac, você tem Abraão, você tem Jacó, você tem, por exemplo, Adão, você tem Moisés, Elias, e os nomes de cada pessoa têm a ver com o seu caráter. Então, Jacó, ele está dentro daquilo que está no seu nome, ele comete erros, mas ele está aberto ao conserto, ele está aberto a uma mudança, a uma transformação, ele está aberto a viver o novo de Deus, arrancando da sua vida as imperfeições. Eu lembro que a gente pode fazer aqui uma intertextualidade com o vaso de barro que se quebra na mão do olheiro, que o olheiro bota lá para quebrar, e Deus vai fazer essa metáfora, essa parábola, ou essa comparação, melhor dizendo, entre o olheiro, que é Deus, e o barro, o vaso que somos nós, ali no contexto de Jeremias, e ele vai quebrar e vai fazer de novo, que é um processo até pior do que pegar o próprio barro e fazer o barro, né? Porque tem que quebrar, tem que pegar aquela coisa seca que já passou pelo fogo, que já teve todo aquele processo, agora vai ter que virar tudo de novo, vai ter que ser esmiuçado, quebrado a ponto de virar pó mais uma vez. Então, essa luta de Deus com Jacó é essa transformação, vai mudar Jacó por inteiro. Segunda subseção, o arrependimento muda destinos. O grande ponto de transformação de Jacó ocorreu junto ao val de Jaboque. Ali, ele lutou com Deus e teve sua identidade transformada. Seu novo nome foi Israel, geralmente entendido como aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. A mudança de nome simbolizava uma mudança profunda de caráter. O arrependimento bíblico envolve mudança de direção e submissão à vontade divina. Jacó não apenas reconheceu seus erros, mas permitiu que Deus transformasse sua vida e seu destino. Precisamos estar abertos a mudanças divinas. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu dizia: não, eu nasci assim e vou morrer assim. Ou seja, a ignorância nos impede de crescer, a ignorância nos impede de mudar, de sermos transformados. Deus tem tanta coisa nova e boa para realizar na nossa vida e nós precisamos estar abertos para isso. Então, o nome de Jacó vai ser agora Israel, porque é aquele que luta com Deus, ou simplesmente Deus prevalece. É aquele que está prevalecendo sobre a vida de um imperfeito, de um homem com defeito, que agora vai entrar numa nova dimensão de vida, numa realidade transformadora, em que Deus é poderoso para fazer, mas nós precisamos estar aberto a isso aí. Terceira subseção: a bênção ofuscando a tragédia. A vida de Jacó foi marcada por sofrimentos, conflitos familiares, enganos, perdas e o aparente desaparecimento de José. Entretanto, a graça de Deus prevaleceu sobre todas essas tragédias. Hebreus 11:21 destaca que, ao final da vida, Jacó abençoou os filhos de José e adorou, apoiado em seu bordão. O texto mostra um homem amadurecido pela fé. A palavra hebraica shalom, frequentemente traduzida por paz, expressa plenitude, restauração e reconciliação. O reencontro com Esaú demonstrou que Deus pode transformar histórias marcadas por conflitos em testemunhos de reconciliação. O legado de Jacó revela que a bênção de Deus é maior do que os fracassos humanos e que a graça pode
reescrever a história daqueles que se rendem ao Senhor. Então, observem que o início do parágrafo vai falar das perdas, vai falar dos sofrimentos, das tragédias, mas vai falar do final da sua vida. A Bíblia diz, né, gente, que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Jacó revê o seu filho, Jacó abençoa seus netos, Jacó morre em paz, Jacó vai ter agora uma vida de plenitude, de restauração e de reconciliação, porque vai perdoar e ser perdoado, vai ter a graça do seu irmão, entende? E você tem um legado que é passado a ponto de José dizer para os seus irmãos e descendentes: não deixem os meus ossos no Egito, levem meus ossos para a terra prometida. E eles cumprem, eles é sepultado em Israel, porque Deus é aquele que tem o controle, é aquele que dá paz, é aquele que restaura, é aquele que expressa sua plenitude na vida dos seus servos. Então, Jacó é esse homem que vive os dois extremos. Ele vive o extremo do sofrimento, mas vive o extremo da tranquilidade, da plenitude, da paz. Ele vive a plenitude da reconciliação. Que Deus venha fazer isso em nossas vidas, mesmo que tenhamos perdas, sofrimentos, mas que essa plenitude de restauração e de paz repouse sobre nossas vidas, sobre nossas necessidades. Conclusão. E aqui a gente encerra o trimestre, né, gente? Conclusão. Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado fundamentado na fé, na obediência e na confiança nas promessas divinas. Abraão ensinou a responder ao chamado de Deus com obediência. Isaac demonstrou a importância de perseverar em comunhão com o Senhor. Jacó mostrou que o arrependimento e a transformação podem mudar completamente uma vida. O testemunho desses patriarcas confirma que a fé genuína não é apenas uma experiência individual, mas uma herança espiritual transmitida às gerações seguintes. Assim como eles, somos chamados a construir um legado que glorifica a Deus, influencie nossa família e deixe marcas eternas naqueles que virão depois de nós. Lembre-se de Timóteo quando Paulo escreve o que Lloyd fez na sua vida, o que sua avó, o que sua mãe fizeram na vida de Timóteo para que ele mantivesse a sua fé, que nós venhamos transmitir a nossa fé, esse legado, confiança nas promessas de Deus, obediência ao chamado, importância da perseverança e da comunhão no Senhor e, acima de tudo, a capacidade de arrependimento, de transformação, para que nossos filhos vejam que nós somos pessoas que dependemos de Deus, do seu perdão e da sua graça. Gente, que Deus abençoe. Até o próximo trimestre, até a próxima aula. Siga, compartilhe, comente, curta, dê um like, mande o link para outras pessoas. E aguardamos você no próximo trimestre. Um abraço, Ares, Kai e Irene. Deus abençoe.